noite, pessoal. O vídeo de hoje, dessa noite, eu vou gravar sobre a temática anacronismo ou anticronismo. Consiste basicamente em utilizar de conceitos e ideias de uma época para analisar outra época. E outras palavras, o anacronismo é uma forma equivocada de se ver a história. Por exemplo, se eu pego a análise do costume da pederastia e do safismo na antiga Grécia, não pode se referir aos homens que praticavam o sexo, a pederastia, como homossexuais, bissexuais, gays, porque não existiam esses termos nessa época. Tampouco dizer que as mulheres que praticavam o safismo seriam lésbicas, até porque lésbica, na verdade, é habitante da ilha de Lesbos e não a homossexual feminina. E outros detalhes também, vai além. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade, não podemos julgar pessoas que participaram de guerrilhas, por exemplo, como terroristas, isso em se tratando das guerrilhas da década de 60, terroristas, psicopatas com manias messiânicas. Tampouco dizer que membros da guerrilha foram santos, comparados como santos. Porque são valores nossos que estão sendo aplicados para analisar uma determinada pessoa, de um determinado passado. Por exemplo, a figura de Che Guevara, que muitos, por exemplo, a revista Veja atribui a figura dele como um terrorista, um psicopata, um sanguinário, alguém com manias messiânicas, de Messias e coisa e tal. Já a outra esquerda, a extrema esquerda, compara ele quase como se fosse um santo. Na verdade, para quem não conhece a história latino-americana desse período, não sabe que o próprio Guevara era contra o culto à personalidade humana. Ele era somente um ser humano que foi inserido, que estava inserido no seu tempo. Ele só pegou em armas porque acreditou que a única solução para o mundo naquela época seria pegar em armas, como muitos também fizeram. Isso não quer dizer que o cara seja psicopata, com manias messiânicas, terrorista. Isso são valores da década de 60, uma espécie de romantismo do elemento guerreiro e coisa e tal. Coisa que a atualidade nos mostrou que caminhou por uma ditadura de caráter esquerdista. E isso não quer dizer que alguns membros desses movimentos foram pessoas ruins, apenas pessoas idealistas que deixaram seu idealismo superar um pouco a razão e ingressaram em movimentos guerrilheiros que se resultaram em governos ditatoriais, como o governo cubano. Inclusive, alguns dizem que teriam eliminado membros da própria guerrilha, como Camilo Cienfuegos, em um acidente de avião até hoje não explicado, e o próprio Guevara, numa trama que envolveu a CIA e a KGB. Mas isso não pode ser dito, porque utilizar isso seria fazer juízo de valor, que é um dos elementos que é inserido no anacronismo histórico. Por isso que quem estiver fazendo história deve pensar que o historiador ele está fincado no presente, mas deve analisar o passado com perspectivas futuras, para deixar seu trabalho imparcial, livre dos anacronismos históricos. E no mais, fiquem todos com Deus. Não se esqueça do joinha e adicionar esse vídeo nas redes sociais. E falou, galera!